Foi instalada hoje a comissão especial que vai analisar a medida provisória, a MP 733/2016. Essa medida foi editada para autorizar a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural contraídas até 2011 por produtores do Nordeste, Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Esta MP substitui os trechos da medida provisória 707, que tratava do assunto, e foram vetados. A proposta é o primeiro passo para resolver um problema dos pequenos e médios produtores, senador Capiberi, que não estão investindo porque não têm acesso ao crédito. E aqui lembrou muito bem a senadora Alides da Mata, sobre a questão, o grande problema que está assolando o Nordeste e principalmente o estado da Bahia, com a questão da falta de recursos hídricos e da seca, que se abate em dezenas de municípios do nosso estado. A proposta é o primeiro passo para resolver um problema dos pequenos e médios produtores, por não ter acesso a esse crédito. A expectativa é que a MP 733 impulsione o setor rural nordestino, uma vez que ela permitirá não só o pagamento das dívidas, como também a recuperação do crédito por aproximadamente 1.200.000 produtores rurais. Nossa perspectiva é que a medida resgate os postos de trabalho perdidos, dando ao agricultor a possibilidade de voltar novamente a plantar. Um dos destaques da medida é a manutenção das propostas de liquidação das dívidas rurais, com rebates para operações contratadas até 2011 e não mais só até 2006, como se praticou até o final do ano passado. Tal benefício será garantido independentemente do tamanho do débito e para operações com recursos do FNE, o Fundo Constitucional do nosso Nordeste. Também com financiamentos classificados de mistos, quando tem recursos do FNE e de qualquer uma outra fonte. A medida é providencial e fundamental para a retomada do investimento e da base produtiva deste segmento importante da economia dessas regiões, fortemente castigadas pela longa estiagem. No entanto, chamo a atenção dos meus nobres colegas neste pronunciamento para algumas melhorias que estamos propondo na comissão mista que inicia a discussão da matéria. Apresentei 5 emendas que, quando aprovadas, com certeza ampliarão os benefícios desta MP. Uma delas faz uma correção no texto, para incluir a previsão para que os saldos devedores das operações a serem liquidadas sejam apuradas a partir da data da contratação da operação, e não como consta na proposta original da MP, pois o texto original não é claro em relação à apuração do saldo devedor e se deve respeitar o contrato original. Isto dava margem para que o cálculo da dívida tenha início a partir da renegociação, mas esta renegociação pode ter incorporado os encargos que a MP manda excluir, como, por exemplo, a inadimplência e a multa. Assim, incluímos emenda para tornar a medida mais transparente, como a obrigatoriedade da instituição financeira demonstrar ao produtor, por meio da apresentação de extratos, a evolução da sua dívida. Também sugerimos, presidente, ajustar o texto para que sejam enquadradas cooperativas, associações e condomínios rurais, formais e informais. São parcelas importantes da economia que não podem ficar de fora desta medida, sem nenhum grande impacto para o valor final das operações. Em outra abordagem, buscamos melhor definição sobre o enquadramento dos produtores na dívida ativa da União, a DAO. A proposta restringiu os descontos para liquidação apenas para as dívidas que foram inscritas até 2014. Isso traz prejuízos aos produtores que tiveram suas dívidas inscritas em 2015 e para aquelas dívidas que serão inscritas em 2016 e, portanto, não terão direito aos descontos para a liquidação. Por isso, propomos a alteração no caput do artigo 4º
para que o desconto para a liquidação alcance as que já estão inscritas e aquelas que forem inscritas na DAO até 90 dias após a data da publicação dessa lei. Caros colegas, um problema frequente que observamos é em relação à qualificação do agricultor, quando da aprovação da contratação do crédito. Vale lembrar que a MP não está tratando de contratação de uma nova operação, presidente, mas de uma renegociação. Por isso, emendamos o texto, para que fique clara a dispensa de consultas, como o CADIM, Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público, e a apresentação de qualquer outra certidão negativa de débito. O texto era omisso nesse sentido. Eu acho que isso vai desburocratizar, já que, quando da tomada do recurso, o agricultor teve que apresentar todas essas informações cadastrais. Estimular o acesso à proposta de renegociação é bom para o tomador do recurso e também é bom para o credor, pois diminui o risco da instituição financeira e a repactuação é boa para todas as duas partes envolvidas. Outras correções serão necessárias, como, por exemplo, no artigo 3º, que cria uma escala de rebates para a liquidação de financiamentos contratados com recursos que não sejam FNE, entretanto, limitados a 200 mil na origem. Nesse sentido, propomos que esses rebates sejam aplicados até este limite, independente do valor da dívida. Ou seja, usar o limite de 200 mil, independente do valor da dívida, desde que o devedor venha liquidar seu débito remanescente ou parcelar os mesmos nas condições contratuais, incentivando a todos os tomadores a renegociar as suas dívidas. É mais que necessário que se adote medidas que promovam a suspensão dos vencimentos e a prorrogação das dívidas, para que os produtores tenham o prazo necessário para a recomposição de suas atividades. Também cobramos isonomia com aqueles produtores que, buscando regularizar suas dívidas, foram beneficiados com propostas sem rebates e recalculadas na forma contratual, mesmo que contratadas até o ano 2006. Ainda propomos a melhoria do texto no artigo que trata da suspensão do encaminhamento para a cobrança judicial, incluindo no texto tratativa em relação às execuções em curso para os débitos referentes às operações enquadráveis neste artigo até 29 de dezembro de 2017. Mudamos também o texto para não incorrer no risco da instituição financeira desconsiderar metodologias de cálculo para apuração de saldos devedores, que já estão em curso e beneficiam os produtores rurais. Por isso, deixamos claro no texto que devem ser observadas e aplicadas nas operações com recursos do FNE resgates de encargos definidos em outras legislações. Com as emendas propomos isonomia, para que todos os produtores, ora já beneficiados, ou aqueles que aderirem a propostas após a aprovação da matéria no Congresso. Já finalizando, senhor presidente, meus nobres pares, peço o apoio de vossas excelências, no sentido de aprovar essas emendas na comissão mista e definitivamente levar este benefício aos trabalhadores que clamam por uma solução promotora para a retomada dos seus negócios. O abastecimento de alimentos da população brasileira deve ser objeto de atenção de todos nós. Estamos batendo recordes com preços históricos, estoques em baixa, oferta de feijão em baixa e os preços em alta. No milho, a situação também é complicada. Perdas, primeiro com estiagem, depois com chuva e também em alguns locais até geadas. Problemas na produção e crise no abastecimento. Foi nesse cenário que o governo liberou a importação de feijão. E esse foi um dos assuntos mais comentados, nas redes sociais. Volto a destacar essas 5 emendas. A medida provisória
podem ser os primeiros passos, mas fundamentais, para resolver um problema grave que aflige os pequenos, médios produtores que não estão investindo porque não têm acesso ao crédito. Com esse oxigênio, eles poderão restabelecer a produção e ajudar num dos graves problemas que o país enfrenta, com a possibilidade até de desabastecimento, como observamos no caso do feijão. Não podemos deixar de dar apoio e preparar nossa base produtiva no campo para acompanhar a demanda mundial. Vale destacar que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a agricultura e a alimentação, a FAO, foi a população global aumentando estimados 34% até 2050 e impulsionando uma necessidade de produção de alimentos que tende a crescer até 70%. A mesma instituição destaca que a América Latina e a Ásia serão responsáveis por mais de 75% da produção agrícola mundial na próxima década. Estamos a nos preparar para esse cenário. Dar condições ao campo, mesmo que seja com medidas pontuais e emergenciais, como a medida provisória 733. As propostas implementadas por esta MP devem atingir pelo menos 200 mil produtores no estado da Bahia, com dívidas de pouco mais de 5 bilhões de reais. Este cenário inclui aqueles inscritos na DAO, para que possam regularizar ou liquidar suas dívidas e voltar a produzir e gerar riquezas. Fortalecer o Brasil no campo, presidente, é dar garantia para a retomada do emprego, a geração de emprego e renda e, acima de tudo, transformar o Brasil cada vez mais competitivo. E isso agradeço ao senhor presidente e a todos os senadores aqui desta casa. Muito obrigado.